Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à quinta aula do curso de Criando APIs com ASP.NET Core. Nessa aula eu vou estar explicando um pouquinho a estrutura de um projeto quando ele é gerado, tá bom? Então, basicamente, quando a gente cria uma Web API utilizando o nosso .NET, ele vem assim. Eu até vou diminuir um pouquinho o meu slide para vocês conseguirem ler tudo que está aqui. Muito bem. Pessoal, é basicamente um resumo, então eu não vou entrar a fundo em nada disso aqui, tá bom? Futuramente, nós vamos estar trabalhando com algumas dessas características desses arquivos nesse curso e em outros cursos também, tá bom? Então, essa aula é um resumão. Então, você foi lá, criou a Web API, show de bola. O que é tudo isso que ele cria, Ralph? Vamos lá. Vamos começar pela pasta bin, que é a primeira pastinha que aparece para nós. Nela, a gente vai ter os arquivos .dll. Também teremos alguns arquivos em formato .json. Bem, o que é essa bin? Essa pastinha bin basicamente é o coração da sua API. Ali, basicamente, vão estar todos os arquivos necessários para o funcionamento dela. Nós não precisamos mexer neste momento nessa pasta bin. Apenas se você tiver num projeto muito complexo e necessitar realmente mexer em alguma configuração ali, porém eu acho que isso neste momento vai ser pouco provável. Então essa pasta bin está aí só para a gente poder ter o nosso sistema rodando, funcionando. Bem, a segunda pastinha é Controllers. Essa nós vamos usar muito no decorrer do curso. E o que ela faz? Bem, ela é responsável por criar uma rota. Por exemplo, vamos imaginar que no meu site, que é o ralphlima.com, eu queira criar uma rota que seja possível listar todos os alunos que estão fazendo algum curso. Então, se eu criar a rota /alunos, nessa rota eu posso especificar uma ou mais ações. Então, posso especificar um cadastro, uma listagem, uma alteração ou uma exclusão, tá bom? É através da rota que a gente vai conseguir fazer ações. Em seguida, nós temos a pasta obj, que vem de object. Nessa pasta, a gente vai ter arquivos temporários. Que arquivos temporários? Bem, quando você executa o seu projeto, dá um .NET Run, ele demora um pouquinho. Por quê? Tem muitos arquivos sendo gerados, executados, e alguns deles precisam estar rodando aí junto com a sua aplicação de maneira temporária, até que ela seja finalizada ou algo do gênero. E onde é que eles ficam? Eles ficam nessa pastinha chamada obj, tá bom? Então são arquivos temporários, simples assim. Em seguida, nós temos a última pastinha, que é a Properties. Dentro dela tem um arquivo JSON. O que tem nesse arquivo? Bem, ali eu posso mudar algumas características do projeto. Se você abrir o JSON que está ali dentro e der uma fuçada, você vai notar que lá, por exemplo, eu posso alterar a porta na qual está rodando a aplicação. Muitas vezes você vai trabalhar com 2 APIs, 3 ou até mais. E o que acontece? Uma API ela só pode rodar em uma porta. Então eu não posso ter 2 APIs rodando na mesma porta. Então, se eu tiver 2 projetos, o que eu posso fazer? Se eu necessitar que os 2 rodem ao mesmo tempo, que os 2 sejam executados ao mesmo tempo, eu posso em um deles procurar o arquivo JSON que está dentro de Properties e alterar a porta, por exemplo, para 5002, 5003 ou algo do gênero, tá bom? Então, essa é uma das propriedades que eu posso estar alterando. Futuramente, a gente pode estar mexendo em outras. Nós também temos aqui, agora, um arquivo chamado API CS Proj. O que é esse arquivo? Bem, ele é responsável por complementos ou dependências. O que seria isso, Ralph? Bem, vamos imaginar que vocês queiram fazer uma conexão com o banco de dados. Nós precisamos baixar este complemento. A gente precisa, por exemplo, gerar um PDF. Então, a gente tem que também baixar este complemento. Ali, basicamente, você vai ter os complementos que a sua API tem e também a versão que esses complementos estão.
tá bom? Então, quando você pega um projeto desses, é sempre legal você ver o que tem nesse arquivo, porque você já tem uma noção de quais complementos você pode estar utilizando no seu dia a dia. Em seguida, nós temos dois arquivos em formato JSON, o websettings.development e o websettings. Bem, basicamente, qual é a ideia deles? É você ter ambientes configurados para determinadas ações. Então, por exemplo, no websettings development, eu posso ter um ambiente de desenvolvedor, na qual aqui eu posso habilitar o debug, por exemplo, eu posso especificar que apenas requisições de portas, por exemplo, 4.000, 3.000 e etc. serão aceitas. Então, aqui eu posso especificar um pouquinho voltado na parte de segurança, validação de dados, testes e assim por diante. E temos esse App Settings que basicamente é uma maneira genérica. Então, é a maneira mais básica que a gente tem. Não é voltado especificamente para testes, por exemplo. Então, assim, a gente pode trabalhar com vários App Settings para a gente poder trabalhar, então, com debug, com performance, dentre outras opções, tá bom? Eu vou deixar, inclusive, na descrição deste vídeo o link oficial do site da Microsoft, que fala um pouquinho sobre o App Settings. Dá para fazer muita coisa bacana, inclusive em outros cursos, em outros vídeos, eu posso estar falando um pouco mais sobre ele, porque ele é realmente bem interessante nos nossos projetos, ok? E agora, para a gente fechar, nós temos três arquivos CS, C#. O primeiro é o Program, que é o arquivo responsável por executar o projeto, é ele que tem o método main. Nós também temos o arquivo startup.cs, que inclui o método configure service. É nele que eu posso, por exemplo, efetuar a conexão com o banco de dados, especificar o uso da minha rota ou também utilizar algum complemento antes de iniciar a minha API, a minha API. Iremos utilizá-lo no decorrer do curso também. E para fechar, nós temos o Weather Forecast, que é uma classe de testes na qual nós temos características que foram exibidas na última aula no nosso JSON. Por exemplo, uma data, a temperatura em Fahrenheit, em Celsius e também uma descrição daquele clima, daquela temperatura. Então, esse Weather Forecast é um exemplo de como você pode trabalhar com características para o seu JSON. São basicamente atributos. Então, é uma base só para a gente poder entender como a nossa API vai funcionar, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Esse seria o resumo quando vocês trabalham com uma API. Então, esses são os arquivos gerados. Como eu falei, eu não quero especificar muito para não ficar uma aula muito maçante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, comentem. Se puder também, dá aquele like, compartilha esse vídeo com os seus amigos. Eu tenho certeza que esse conteúdo está sendo bem legal, está sendo bem rico aí para todos nós, tá bom? Até a próxima aula.